correto da vírgula não é sinal de pausa ou respiração? Veja nas dicas de redação. O grafite é uma manifestação artística usada para mostrar a realidade das ruas. O grafiteiro usa espaços públicos, com autorização, para escrever ou desenhar o que pensa, o que sente. É diferente da pichação, uma ação criminosa que danifica espaços particulares ou públicos. O primeiro contato de Galo com as latinhas de spray foi aos 9 anos. Na época eu era pichador e fazia as coisas de uma forma muito ilegal, muito escondida. E eu estava querendo sair disso. O que fez ele passar da pichação para o grafite foi a música, o movimento hip hop. A cultura hip hop de transformar aquela pichação em algo que fosse sociável, em algo que eu pudesse me comunicar e me expressar, e transformar aquilo numa linguagem, não apenas num protesto, fez com que eu começasse a grafitar. Hoje, Galo é um grafiteiro conhecido em todo o Brasil. Tem painéis espalhados pelo mundo. O grafite ele passou de uma linguagem apenas social para a arte também. Eu vim de uma realidade, eu não estou separado dela, mas minha arte hoje em dia tanto está na favela como está num apartamento de um milionário, ou como pode estar na galeria, ou como pode estar numa mochila, num shape de skate. Na hora de escrever uma frase na parede, os grafiteiros também precisam estar atentos às vírgulas. Um sinal de pontuação simples, que pode trazer grandes problemas. A ordem direta praticamente não pede vírgulas num texto. Se você escreve primeiro o sujeito, logo em seguida o verbo, o seu complemento e logo depois o advérbio, numa construção como essa não há a menor necessidade de vírgula. Dá uma olhada nesse exemplo. Ana terá aula à noite. Nessa construção, nós temos a ordem direta. Primeiro o sujeito Ana, depois o verbo terá, o complemento desse verbo aula e finalmente a circunstância de tempo à noite. Nessa sequência não há necessidade de vírgula. Porém, se eu escrevo à noite Ana terá aula, eu forçosamente terei que colocar uma vírgula após a expressão adverbial à noite. E se eu resolver escrever Ana terá à noite aula, a expressão adverbial à noite terá que ficar entre vírgulas. Muitos relacionam a vírgula com a pausa, mas isso é errado. Vírgula não tem nada a ver com respiração. Vírgula é uma questão sintática. Se vírgula tivesse a ver com respiração, numa frase como eu vou e volto, nós colocaríamos uma vírgula, porque há uma pausa. Mas colocar uma vírgula numa oração como essa seria um erro. Já quando eu digo logo logo eu irei, eu não precisaria de vírgula. Logo logo eu irei. Mas nesse caso, há necessidade de duas vírgulas por conta da expressão adverbial de início. Uma vírgula mal interpretada pode comprometer completamente uma redação. Imagine que essa frase aqui é o tema. Respeitem os meus cabelos brancos. Você escreveria sobre o quê? Se o candidato não perceber a presença da vírgula, é possível que ele escreva sobre o idoso. E isso é fuga total ao tema. A nota dessa redação será 0. A presença da vírgula faz de brancos um vocativo. Ele precisa escrever sobre racismo. Então, perceber e dominar o uso da vírgula é fundamental até para a compreensão de temas em geral. A vírgula deve ser usada quando os sujeitos são diferentes. Ele contrariou a esposa e o filho lhe deu razão. O sujeito da primeira oração é ele. O sujeito da segunda oração é o filho. Nesse caso, a vírgula antes do i é obrigatória. Nesta outra frase, podemos ver que a vírgula pode ser usada antes do e. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto. Portanto, quando o i se repete, serão necessárias vírgulas para acompanhá-lo. Quando esse i é apresentado mais de uma vez, a gente chama isso de polissíndeto. E ainda tem a vírgula que pode ser substituída pelo porém. Maria usou ovos e farinha de qualidade e o bolo desandou. Na verdade, esse i entra como a conjunção adversativa porque apresenta uma ideia oposta a seguir. Maria usou ovos e farinha de qualidade, mas o bolo desandou.
Então, se você em lugar do mais ou do porém utilizar o i, a vírgula será necessária antes dele. Para encerrar, uma curiosidade: a vírgula antes do etc. Mas etc. é uma expressão latina que significa e outras coisas mais. Se significa e outras coisas mais, a vírgula não seria necessária. Mas, de forma geral, o uso é facultativo. A escolha é nossa.